Meu namorado me humilhou me chamando de obesa na frente dos amigos dele apenas para fazê-los rir. Todos riram, exceto eu. Eu namorava com ele há 2 anos quando ele finalmente me convidou para jantar com os colegas. 2 anos de desculpas sobre o porquê de eu não poder conhecer ninguém da vida profissional dele. Então, numa terça-feira, jantar com a equipe na sexta, você deveria ir, 7h30 no Michelangelos. Aquele lugar italiano caro no centro. O tipo de restaurante onde as refeições custam mais do que eu ganhava em um dia. Talvez isso significasse que ele finalmente estava orgulhoso de mim. Finalmente pronto para me exibir em vez de me manter separada. Passei 1 hora me arrumando. Cacheei meu cabelo em ondas soltas. Gastei um tempo extra na maquiagem, tentando parecer sofisticada. Usei o vestido azul marinho que eu estava guardando para algo especial. Pratiquei no espelho. Oi, sou a namorada dele. Muito prazer em finalmente conhecê-los. Cheguei exatamente na hora. 7h30. Nem adiantada, nem atrasada. Exatamente no horário. Quando entrei, ele já estava lá com 4 colegas, todos rindo de alguma coisa. Ele mal olhou para cima. Ah, você conseguiu vir. Ele olhou para o relógio, um gesto que parecia quase performático. Achei que você não viria. Eu estava exatamente no horário. Eu tinha certeza absoluta disso. As palavras se formaram na minha garganta, mas morreram antes de chegar aos meus lábios. Por que ele diria isso? Todos na mesa podiam ver o relógio na parede mostrando 7h30 exatamente. Os colegas dele me deram aqueles sorrisos educados que as pessoas usam quando acabaram de testemunhar algo desconfortável. Quando não sabem para onde olhar ou o que dizer. O tipo de sorriso que não chega aos olhos, que diz, eu vi essa coisa estranha, mas vou fingir que não vi. Deslizei para a cadeira vazia à frente dele. Minha animação anterior murchando como um balão perdendo ar. O vestido bonito de repente parecia apertado demais. A introdução cuidadosamente praticada morreu em meus lábios. Apenas acenei um olá para a mesa. Consegui um fraco prazer em conhecer todos vocês e me concentrei intensamente em desdobrar meu guardanapo. A conversa na mesa continuou ao meu redor. Algo sobre projeções trimestrais e reuniões com clientes. Tentei acompanhar. Tentei encontrar um ponto de entrada natural. Mas parecia que eles estavam falando uma língua que eu só entendia pela metade. Jargão corporativo e referências internas que passavam longe da minha compreensão. Quando o garçom finalmente chegou à nossa mesa, alto e profissional com sotaque francês, fiquei realmente aliviada por ter algo concreto em que focar. Eu tinha olhado o cardápio durante meu intervalo de almoço no trabalho, lendo avaliações no meu telefone enquanto comia uma triste salada na minha mesa. O risoto de cogumelos tinha avaliações excelentes. As pessoas diziam que era cremoso e rico, com azeite de trufas e parmesão fresco. Eu estive ansiosa por isso o dia todo, imaginando como seria o gosto. Este lugar era tão caro que eu nunca viria aqui sozinha. Meu salário de gerente de varejo não deixava espaço para pratos principais de $40. Mas ele tinha me convidado, então esta era minha chance de provar algo especial. Eu vou querer o risoto de cogumelos, por favor, disse ao garçom, tentando soar confiante e sofisticada. Com o azeite de trufas. Antes que o garçom pudesse sequer anotar, antes que ele pudesse mover a caneta para o papel, meu namorado interrompeu com uma risada. Mas não foi realmente uma risada. Foi mais afiado que isso. Mais maldoso. Carboidratos, sério? Ele se virou para os colegas com aquele olhar exagerado de descrença, jogando para a plateia. Vocês não vão acreditar nisso. Ela literalmente passou 20 minutos esta manhã chorando porque se sentia gorda. E agora ela quer massa com molho de creme? Um colega se mexeu desconfortavelmente. Mas outro, um cara de óculos, riu, mordendo a isca. Meu namorado se sentiu encorajado. Ele recostou-se na cadeira, sorrindo agora, performando totalmente. Não estou brincando. É como namorar alguém com zero autocontrole. Ele olhou diretamente para mim, ainda sorrindo como se isso fosse uma piada hilária que estávamos compartilhando. Amor, lembra da semana passada? Você disse que seu jeans não servia mais? E eu estou tentando te ajudar aqui, mas você continua pedindo as piores coisas possíveis. A mulher à minha frente olhou para o prato dela. A caneta do garçom ainda pairava, congelada. Na verdade, minha voz saiu minúscula. Eu vou querer a salada de frango grelhado. Molho à parte. Viu? Meu namorado anunciou para a mesa triunfantemente. Só estou sendo honesto com ela. Alguém tem que ser. Se eu não disser que ela está engordando, quem vai? É porque eu me importo. O cara de óculos concordou. É, cara. Você só está sendo realista. Outro colega riu desconfortavelmente. Honestidade é importante. Todos concordaram com a cabeça. Concordaram. Fizeram-me sentir como se eu fosse o problema por ser sensível. A conversa mudou para os projetos de trabalho deles, mas eu não conseguia focar acima do zumbido em meus ouvidos. Senti como se tivesse encolhido na cadeira, ficado fisicamente menor a cada palavra. E a pior parte? Eu estava com raiva de mim mesma, por pedir o risoto, por não ter mais autocontrole, por envergonhá-lo. Meus jeans estavam apertados. Ele estava apenas tentando ajudar. Ele se importava o suficiente para ser honesto quando ninguém mais seria. Foi isso que eu disse a mim mesma, porque a alternativa era insuportável. Cerca de 20 minutos depois, a cesta de pães passou. Estendi a mão para pegar um pedaço sem pensar. Só queria algo para fazer com as mãos. A mão do meu namorado disparou, puxando a cesta para longe antes que eu pudesse tocá-la. Confie em mim. Você realmente não precisa disso. Ele disse alto o suficiente para a mesa ouvir, sorrindo como se fosse uma provocação brincalhona. Estamos tentando entrar naqueles jeans. Lembra? Os colegas dele riram. Não gargalhadas altas, mas riram. Todos riram, exceto eu. Mais tarde, quando a sobremesa chegou, ele pediu tiramisu para si mesmo. O garçom olhou para mim. Nada para ela, disse meu namorado antes que eu pudesse falar. Ela está vigiando a forma. Ou tentando, de qualquer maneira. Ele piscou para os colegas. Mais risadas desconfortáveis ondularam pela mesa. Sentei-me lá, mãos cerradas no colo, garganta queimando, olhos ardendo, tentando desesperadamente não chorar na frente desses estranhos que assistiam meu namorado, sistematicamente me humilhar sobre meu peso, enquanto todos concordavam como se ele estivesse me fazendo um favor. Meu amigo sentiu pena dela, disse ele, gesticulando para mim como se eu não estivesse lá. Pediu-me para dar uma chance a ela. E eu pensei, por que não? Ele se virou para mim com aquele sorriso condescendente. Você é supervisora em uma loja de varejo, certo? Um daqueles empregos que não exigem realmente um diploma. Alguém limpou a garganta. Ninguém olhou para mim. O telefone dele vibrou. 1 vez. 2 vezes. 3 vezes. A cada vez, o rosto dele se iluminava de uma maneira que nunca fazia por mim. Ele digitava de volta, sorrindo. Tentei contribuir uma vez. Mencionei algo sobre gestão de equipe do meu trabalho real. Ele riu.
Ah, você está falando sobre gestão? Isso é fofo. Ele se virou para os colegas. Deixem-me explicar como funciona de verdade no mundo corporativo. Então veio a comparação que eu já tinha ouvido sem variações. Minha ex era médica, super realizada, sempre viajando para conferências. Ele tomou um gole de vinho. Pensei que poderia ser legal namorar alguém mais disponível, mais doméstica. O jeito que ele disse doméstica fez soar como um eletrodoméstico. Pedi licença antes que a sobremesa chegasse, murmurando algo sobre o banheiro. Ninguém tentou me impedir. Tranquei-me em uma cabine do banheiro. O banheiro era mais bonito que meu apartamento inteiro. Bancadas de mármore. Música clássica tocando suavemente. Até o banheiro zombava de mim. Minha garganta parecia apertada. Aquela pressão familiar crescendo atrás dos meus olhos que significava que as lágrimas estavam vindo. Quisesse eu ou não. Respire. Apenas respire. Aguente a sobremesa. Chegue em casa. Desmorone lá. Duas mulheres entraram, saltos clicando no mármore. Ouvi água correndo, toalhas de papel sendo puxadas. As vozes delas ecoavam claramente. Você viu aquele cara na mesa 12? Disse uma delas com voz de nojo. Que babaca absoluto. Eu sei. A voz da segunda mulher era mais triste. Aquela pobre garota. Ela merece muito mais. Meu ex costumava fazer essa merda. Elas estavam falando de mim. De nós. Estranhos que puderam ver em 15 minutos o que eu de alguma forma não vi por 2 anos. Ouvi elas saírem. Fiquei sentada lá mais 1 minuto em silêncio. Peguei meu telefone. Verifiquei as redes sociais dele, embora tivesse me treinado para não fazer isso. Lá estava. Postado há 18 minutos. Foto do restaurante cuidadosamente filtrada. Legenda. Fazendo networking com os melhores. Eu não estava na foto. Não fui mencionada. Rolei pelos comentários. Um fez meu estômago embrulhar. Cadê sua namorada? Pensei que ela viria. A resposta dele. 3 emojis rindo. Era isso. Era tudo o que eu valia. Joguei água fria no rosto, com cuidado para não arruinar completamente a maquiagem. Olhei para mim mesma no espelho. Olhei de verdade. Quando eu me tornei essa pessoa que pedia desculpas por pedir risoto, dei a mim mesma um discurso de incentivo silencioso. Você consegue fazer isso. Apenas passe pela sobremesa. Então você nunca mais precisa ver essas pessoas. Arrumei a maquiagem. Reapliquei o batom com a mão firme, embora por dentro eu estivesse gritando. Respirei fundo 3 vezes. Então caminhei de volta para aquela mesa com a cabeça erguida, pronta para terminar esse desastre. A conta chegou. $287. Ficou lá por um longo momento. Ele empurrou na minha direção. Você tem cartão de crédito, né? Considere um investimento no seu networking. Ele sorriu com desdém. Já que você sempre pede coisas caras quando não é você quem paga. Espere. O quê? Eu paguei por quase tudo o que fizemos juntos por 2 anos. Mas peguei minha bolsa de qualquer maneira. O que mais eu deveria fazer? O cartão que já estava estourado. Foi aí que ele se levantou. Sabe de uma coisa? Isso foi divertido, mas acabamos. Nós simplesmente não combinamos. E ele saiu. Simplesmente saiu andando com os colegas. As risadas deles ficando para trás me deixando sozinha com uma conta que eu não podia pagar e uma sala cheia de estranhos que haviam testemunhado tudo. Eu paguei. Ainda deixei uma gorjeta de 15% porque nada disso era culpa do garçom. Então sentei no meu carro na garagem do estacionamento por 20 minutos, chorando tanto que não conseguia enxergar para dirigir. Quando finalmente cheguei em casa, ainda estava usando aquele vestido, maquiagem arruinada. Foi quando vi o envelope na minha mesa de centro. Meio enterrado sob menus de delivery e correspondência. Ele tinha deixado lá semanas atrás e esquecido. Peguei. Quase joguei fora. Então tirei os papéis de dentro. Contra-cheques. Os contra-cheques reais dele dos últimos 6 meses. Minhas mãos pararam de se mover. $2.800 por mês. Nível de assistente administrativo. Não 7.000. Não a posição executiva que ele descrevera com tantos detalhes elaborados. Não o escritório de canto. Não a equipe de subordinados. Nada disso. Sentei-me com força no chão. Minhas pernas cedendo. Li repetidamente. 6 meses de evidências. De março a agosto. Os mesmos números todo mês. O mesmo salário. O mesmo cargo básico. A mesma realidade que ele vinha escondendo por 2 anos. Como ele tinha pagado qualquer coisa. As roupas bonitas? O carro? O apartamento? Então me dei conta. Ele não tinha. Eu tinha. Eu paguei pela maioria das nossas refeições porque ele esquecia a carteira. Emprestei dinheiro que nunca foi devolvido. 50 aqui, 80 ali. Só até o dia do pagamento, ele dizia. Dia do pagamento que aparentemente trazia mal o suficiente para sobreviver. Muito menos para o estilo de vida que ele fingia ter. Comprei mantimentos para o apartamento dele. Enchi o tanque de gasolina dele. Paguei inúmeras contas enquanto ele prometia que pagaria a próxima. Nunca houve uma próxima. Minhas mãos tremiam, mas não de tristeza. De algo mais frio, mais claro. Tirei fotos de cada página com meu telefone. Certifiquei-me de que os números estivessem visíveis. As datas claras. Criei uma pasta chamada Evidências. Evidências de quê? Eu não tinha certeza. Mas algum instinto me disse que eu poderia precisar de provas. De que ele era o tipo de pessoa que mentiria sobre mentir, que me faria duvidar da minha própria memória. Arquivei as cópias físicas na gaveta da minha mesa, atrás das minhas declarações de imposto de renda. Então sentei no chão com aquele vestido caro e me deixei processar. Tudo era mentira. As apresentações, as negociações, as viagens de negócios, a equipe que ele gerenciava, as decisões executivas. Tudo isso. Cada palavra. Cada história. Ficção. E se ele pôde mentir sobre isso tão completamente por tanto tempo, o que mais tinha sido mentira? Passei o fim de semana no meu apartamento, cortinas fechadas contra o mundo. O sábado passou como um borrão. Domingo de manhã, liguei para minha melhor amiga. Preciso que você venha aqui, agora. Estou a caminho. Ela chegou em 1 hora carregando comida chinesa e uma expressão determinada. Olhou para o meu rosto e me puxou para um abraço. Sentamos no chão da minha sala, potes de comida entre nós que eu não conseguia comer. Me conte tudo, disse ela. Então eu contei. O restaurante. Cada detalhe humilhante. A conta. O jeito que ele simplesmente saiu andando. E então os contra-cheques que encontrei. Ela ficou quieta por um longo momento. Os pauzinhos congelados a caminho da boca. Aquele pedaço de merda absoluto, disse ela finalmente. Sinto muito. Sei que isso não ajuda, mas é o que ele é. Me sinto tão estúpida. Como não vi isso? 2 anos da minha vida simplesmente desperdiçados com alguém que estava mentindo sobre literalmente tudo. Você não é estúpida. Ele foi metódico. É isso que manipuladores fazem. Eles não se revelam de uma vez. Ela largou a comida. O que você vai fazer? Não sei. Parte de mim quer apenas desaparecer. Bloqueá-lo em tudo. Fingir que ele nunca existiu e seguir em frente.
Você poderia fazer isso. Mas você lembra há quanto tempo ele vinha prometendo que você conheceria os pais dele? Pensei sobre isso. 6 meses. Talvez mais. 6 meses de desculpas. Eles estavam viajando. O pai dele estava se recuperando de uma cirurgia. Os feriados eram muito corridos. A mãe dele estava reformando. Sempre alguma coisa, disse devagar. A compreensão se instalando fria no meu estômago. Ele estava mentindo sobre isso também, disse ela gentilmente. Provavelmente mentindo sobre tudo. Abracei meus joelhos contra o peito. E se eu simplesmente deixar para lá? Isso é mais saudável? Apenas ir embora e focar na cura? Essa é uma opção totalmente válida. Ninguém te culparia. Ela fez uma pausa. Mas eu também te conheço. E sei que daqui a 5 anos, você vai se perguntar se deveria ter feito algo. Se deveria ter avisado a família dele. Ou impedido que ele fizesse isso com a próxima garota. Não sei se consigo encará-lo de novo. Você não precisa decidir agora. Apenas pense sobre isso. Ficamos sentadas lá por mais um tempo, e eventualmente consegui comer algumas garfadas. Ela passou a noite, dormindo no meu sofá, garantindo que eu não estivesse sozinha. Segunda-feira de manhã, fui trabalhar, mas não conseguia focar. Relatórios de inventário borravam na tela do meu computador. Escalas de funcionários não faziam sentido. Minha mente continuava voltando para aqueles contra-cheques, para o número 2.800, para o título assistente administrativo. No almoço, em vez de comer na copa como de costume, entrei no meu carro e dirigi até o centro. Eu tinha que ver por mim mesma. Tinha que confirmar que o que os papéis me diziam era verdade. Estacionei do outro lado da rua do prédio de escritórios dele em um estacionamento público onde eu tinha uma visão clara através do enorme saguão de vidro. O prédio era uma daquelas torres corporativas modernas, todo vidro reflexivo e aço polido. Impressionante por fora. O tipo de lugar que parecia exatamente onde um executivo trabalharia. Fiquei lá sentada com meu carro ligado, aquecedor ligado, embora não estivesse tão frio lá fora. E observei. Às 12h15, vi ele emergir do banco de elevadores. Ele carregava uma bandeja com 4 copos de café, andando com cuidado para que nada derramasse, concentrando-se no equilíbrio. Ele os entregou em uma sala de conferências onde eu podia ver homens internos caros já sentados. Depois recuou rapidamente, fechando a porta atrás dele. Não na reunião, apenas trazendo o café. 20 minutos depois, ele estava na máquina de cópia perto da janela, parado lá alimentando páginas, folha após folha, enquanto pessoas em trajes de negócios passavam por ele sem nem mesmo um olhar. Ele era parte da infraestrutura, como a própria copiadora. Necessário, mas invisível. Observei-o grampear relatórios grossos, as mãos movendo-se mecanicamente, pilha após pilha. Depois carregando-os para algum lugar, entregando-os, voltando para sua mesa. Por 45 minutos, eu observei. Ele nunca entrou em uma sala de conferências como participante. Nunca se sentou em uma mesa que parecesse pertencer a alguém com autoridade. Nunca apresentou nada a ninguém. Nunca liderou nada. Ele era exatamente o que o contra-cheque dizia que ele era. Um assistente ganhando $2.800 por mês, buscando café e fazendo cópias e fazendo recados para as pessoas que realmente tinham os empregos que ele alegava ter. Observei-o, e algo dentro de mim rachou. Não de uma forma dramática, mas como gelo que vem enfraquecendo o inverno todo finalmente cedendo, porque ver com meus próprios olhos tornou inegável, real, sem mais espaço para dúvidas ou desculpas, ou talvez eu esteja entendendo errado. Ele havia mentido sobre tudo, e eu havia acreditado em tudo. Chorei por 20 minutos no meu carro antes de conseguir me recompor o suficiente para dirigir de volta ao trabalho. Não porque sentisse falta dele, mas porque não conseguia compreender como alguém poderia sustentar tal engano elaborado por tanto tempo. Como poderiam acordar todos os dias e escolher continuar construindo essa falsa realidade? E mais importante, o que dizia sobre mim eu nunca ter questionado, nunca ter olhado mais de perto, nunca ter exigido provas. 2 semanas depois daquele restaurante, 2 semanas tentando esquecer, meu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Oi, querida. Só confirmando que você ainda vem para o jantar de sábado para a celebração de aniversário. Era a mãe dele, calorosa, animada, perguntando se eu ainda viria para o jantar de aniversário dele. Me desculpe, o quê? Ah, ele não te contou? 7 horas, carne de panela. Ele tem contado a todos sobre aquele apartamento que vocês dois estão alugando juntos. Aquele no bom distrito escolar? $1.500 por mês, uma pechincha. Estamos todos tão animados por vocês dois. A sala girou. Ele tinha dito a toda a família que ainda estávamos juntos. Planejando um futuro. Mudando-nos juntos. Para um apartamento que custava $1.500 por mês quando o salário dele era 2.800. Eu estarei lá, ouvi a mim mesma dizer. Depois que desliguei com a mãe dele, fiquei parada na minha cozinha por 1 minuto inteiro, telefone ainda na mão, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Então liguei para a linha de emergência da minha terapeuta. Preciso te ver. O mais rápido possível. Ela me encaixou na manhã seguinte, movendo outro compromisso para me acomodar. Contei tudo a ela. O restaurante, os contra-cheques, a investigação no escritório dele, e agora este convite de jantar de uma família que pensava que ainda estávamos juntos e planejando um futuro. O que você realmente quer disso? Ela perguntou cuidadosamente, inclinando-se para frente na cadeira. E eu quero que você pense realmente sobre isso antes de responder. Eu quero... não sei. Justiça? Justiça? Ou você quer que ele sinta o que você sentiu naquele restaurante? Porque essas são 2 coisas diferentes. Fiquei quieta, revirando a pergunta na minha mente. Continuo pensando na família dele, disse finalmente. A mãe dele parecia tão feliz ao telefone, tão animada com este apartamento falso que supostamente estamos alugando. E eu apenas... sinto que eles merecem saber quem ele realmente é. Como ele é de verdade. Isso é justo, mas vou questionar um pouco. Ela largou o bloco de notas. Você não é responsável por educar a família dele sobre o comportamento dele. Você não é obrigada a se colocar no que provavelmente será uma situação extremamente desconfortável, possivelmente traumática, apenas para expô-lo. Eu sei disso intelectualmente. Mas emocionalmente? Emocionalmente acho que preciso fazer isso. Não por vingança, não para machucá-lo de volta, mas porque se eu não fizer, passarei o resto da minha vida me perguntando, e se? Perguntando-me se fui covarde demais para me defender quando importava. Ela assentiu lentamente. Ok. Mas se você vai fazer isso, precisamos te preparar. Porque ele vai revidar. Ele vai tentar virar isso contra você. Fazer de você a vilã. Bancar a vítima. Você está pronta para isso? Não sei se alguém está sempre pronto para isso, mas acho que preciso tentar.
Passamos o resto da sessão encenando diferentes cenários, praticando o que eu poderia dizer, como eu poderia responder quando ele inevitavelmente tentasse manipular a situação. Quando saí, me senti um pouco menos aterrorizada. Apenas um pouco. Quinta-feira à tarde, fui ao shopping e comprei um vestido. $120. O tipo que ele teria chamado de demais, ou não é seu estilo. A vendedora disse: ficou lindo em você. Sem ressalvas. Sem críticas. Apenas um elogio. Quase chorei no provador. Encontrei o colega de trabalho dele nas redes sociais, aquele do escritório. Sei que isso é estranho. Enviei a mensagem para ele. Mas preciso te perguntar uma coisa. Sobre a promoção que ele disse que conseguiu? Ele respondeu 1 hora depois. Olha, não quero me envolver em coisas pessoais. Enviei a ele as fotos dos contra-cheques. Capturas de tela mostrando discrepâncias. Por favor. A família dele pensa que ainda estamos juntos. Eles pensam que ele é um executivo. Eles estão planejando suas vidas em torno das mentiras dele. Eles merecem saber a verdade. O jantar é sábado às 7. Você poderia vir às 8h15 exatamente? Assim eles terão tido tempo para fazer perguntas a ele, e sua chegada parecerá natural, como se você estivesse apenas deixando documentos de trabalho. 2 horas se passaram antes que ele respondesse. Chequei meu telefone obsessivamente a cada poucos minutos durante essas 2 horas, minha ansiedade aumentando a cada minuto de silêncio. Ok, 8h15. Vou levar alguns relatórios reais que precisam da assinatura dele, para parecer legítimo. Vou entregá-los e sair imediatamente depois. Sem discursos da minha parte. Mas você está certa. A família dele merece saber. Olhei para a mensagem dele por um longo tempo. 8h15. Isso daria à família mais de 1 hora com ele primeiro. Tempo para perguntas. Tempo para as respostas vagas dele. Tempo para as contradições se acumularem. Respondi simplesmente. Obrigada. 8h15. Sexta à noite, mal dormi. Sábado de manhã, acordei às 6, embora o jantar não fosse até às 7 daquela noite. Passei o dia tentando me manter ocupada. Banho. Café. Reorganizando coisas que não precisavam ser reorganizadas. Outro banho ao meio-dia. Qualquer coisa para continuar me movendo, para me impedir de pensar demais. Às 3, minha amiga ligou. Como você está aguentando? Sinto que vou vomitar. Isso é normal? Completamente normal. O que você está prestes a fazer exige uma coragem incrível. Seu corpo está processando isso. E se eu estiver cometendo um erro enorme? E se isso for vingativo e eu devesse apenas deixar para lá? Você acha que está sendo vingativa? Considerei realmente a pergunta. Fiquei com ela. Revirei na minha mente. Não, disse finalmente. A resposta parecendo verdadeira ao dizê-la. Acho que a família dele merece a verdade sobre com quem estão lidando. O irmão mais novo dele merece saber antes de defender mais mentiras e se meter em problemas de novo. E ele precisa enfrentar consequências reais por manipular sistematicamente todos que se importam com ele. E eu preciso provar a mim mesma que posso fazer coisas difíceis, mesmo quando estou aterrorizada. Então confie nisso. Confie em si mesma. Você pensou nisso cuidadosamente. Você não está agindo impulsivamente ou por raiva ou amargura. Você está fazendo algo incrivelmente difícil porque acredita que é o certo, porque precisa ser feito. Mas e se der errado? E se eles não acreditarem em mim? E se ele virar tudo e me fizer parecer louca? Então você vai embora sabendo que tentou. Sabendo que disse a verdade. Isso é tudo o que você pode controlar. Você não pode controlar como eles reagem. Você só pode controlar aparecer com honestidade e evidências. As evidências. Deus, tenho fotos dos contra-cheques dele. Tenho um colega de trabalho vindo para verificar. Isso parece tão calculado, tão planejado. Talvez eu devesse apenas... Pare, escute-me. Você não está sendo cruel. Você está sendo estratégica porque aprendeu da maneira mais difícil que ele vai mentir para sair de qualquer situação se você der a chance. Não há nada de errado em estar preparada. Não há nada de errado em ter provas. Conversamos por mais 1 hora. Ela me ajudou a planejar o que usar com o vestido, como arrumar meu cabelo, como manter a calma se ele tentasse manipular minha percepção na frente da família dele. Ter tarefas concretas, ações específicas para focar, ajudou a fazer com que parecesse um pouco menos avassalador. Fez parecer possível em vez de impossível. Às 5 comecei a me arrumar. O vestido esmeralda ainda parecia lindo em mim. Ainda me fazia sentir poderosa de uma maneira que eu precisava desesperadamente naquele momento. Fiz minha maquiagem com cuidado, embora minhas mãos estivessem tremendo e eu tivesse que refazer meu delineador 2 vezes. Às 6 eu estava pronta. 1 hora adiantada. Sentei no meu sofá, mãos cruzadas no colo, bolsa já arrumada com meu telefone e chaves. Incapaz de fazer qualquer coisa, exceto assistir o relógio avançar com uma lentidão agonizante. 6h15, 6h30, 6h45. Cada minuto parecia 1 hora. Cada hora parecia um dia. Às 6h50, forcei-me a levantar. Forcei minhas pernas a me levarem até meu carro. 7h10. Finalmente coloquei o carro em marcha ré e saí da minha vaga. O trajeto era de apenas 15 minutos, mas pareceu interminável e curto demais ao mesmo tempo. Peguei ruas secundárias em vez da rodovia, atrasando inconscientemente, fazendo durar mais. Recebi 2 buzinadas por dirigir muito devagar. A primeira me assustou tanto que quase desviei. A segunda eu mal registrei. Quando finalmente cheguei ao bairro deles, minhas mãos estavam suando no volante. Bairro suburbano agradável, arborizado. Casas com gramados bem cuidados e cestas de basquete nas entradas de garagem. O tipo de bairro que prometia normalidade, estabilidade, vida familiar saudável. Encontrei a casa deles facilmente. Ele tinha apontado uma vez, meses atrás, passando de carro casualmente. Foi ali que eu cresci, ele dissera. Eu tinha perguntado quando conheceria a família. Ele mudou de assunto tão suavemente que eu quase não percebi. Estacionei a 3 casas de distância. Não consegui me fazer parar diretamente na frente. Aquelas 3 casas pareciam uma margem de segurança, como se a fuga ainda fosse possível. Desliguei o motor. Fiquei sentada lá. 10 minutos inteiros se passaram. Talvez mais. Observei a casa deles. Luzes estavam acesas lá dentro. Através de uma janela da frente, eu podia ver movimento, formas de pessoas. Ouvi risadas abafadas ou conversa. Não conseguia dizer qual. Minhas mãos agarravam o volante com tanta força que doíam. Forcei-as a relaxar. Tentei sacudir a sensação de volta aos meus dedos. Eu podia ir embora. Apenas girar a chave, ligar o motor e dirigir para longe. Mandar mensagem para a mãe dele em 1 hora. Sinto muito. Tive intoxicação alimentar. Não poderei ir. Bloquear o número. Nunca mais pensar em nenhum deles. Seria tão fácil. Minha mão realmente alcançou as chaves. Tocou nelas. O metal estava frio.
Mas então pensei na voz da mãe dele naquela ligação, tão genuinamente animada com este apartamento que supostamente estávamos alugando, planejando a vida dela em torno da ficção do filho. E no irmão mais novo dele que tinha sido suspenso da escola por brigar para defender as supostas conquistas do irmão. E na próxima garota que ele namoraria, que passaria 2 anos como eu passei, encolhendo-se cada vez mais para caber na mentira de outra pessoa. E pensei em mim mesma em 5 anos, em 10 anos, tendo que viver com a escolha que fiz neste carro, tendo que saber que escolhi o conforto em vez da coragem quando importava. Tirei a mão das chaves. Respirei fundo. Saí antes que pudesse pensar demais. Tranquei o carro. O bip soou impossivelmente alto na rua silenciosa. Caminhei devagar em direção à casa deles. Cada passo deliberado. Meus saltos clicavam na calçada. Uma casa de distância. 2 casas de distância. Agora eu estava parada no final da entrada deles. 15 pés de caminho de concreto entre mim e a porta da frente deles. Poderia muito bem ter sido uma milha. Eu ainda podia dar meia volta. Eles não tinham me visto ainda. Eu podia voltar para o meu carro e ninguém jamais saberia que estive aqui. Mas continuei andando. Um pé na frente do outro. 5 pés da porta. 3 pés. 1. Meu dedo pairou sobre a campainha. Recuou. Pairou novamente. Apenas faça. Um pequeno movimento. É tudo o que é preciso. Apertei a campainha. Ouvi o toque lá dentro, alegre e acolhedor. Ouvi passos se aproximando, múltiplas vozes gritando. Eu atendo! A maçaneta girou. Tarde demais agora. Sem volta. A mãe dele abriu a porta com um sorriso enorme que iluminou todo o rosto dela, puxando-me imediatamente para um abraço caloroso que cheirava a baunilha e canela, a comida caseira e conforto. Você veio. Oh, estamos tão felizes que você está aqui. Entre! Entre! A irmã dele estava logo atrás dela sorrindo, envolvendo-me em outro abraço. É tão bom te ver. Faz muito tempo. O pai dele se aproximou com a mão estendida para um aperto de mão caloroso, ambas as mãos envolvendo a minha. Bem-vinda. Bem-vinda. Que bom que pôde se juntar a nós para a celebração. E lá, parado congelado na porta da sala de estar, estava meu ex. O rosto dele passou por uma transformação visível quando me viu passar por aquela porta. Branco, depois vermelho, depois branco de novo. A boca dele abriu levemente, fechou, abriu de novo. Nenhum som saiu. Ele não esperava que eu viesse. Ele achava que tinha se safado de tudo. O jantar começou normalmente, quase perturbadoramente normal. A mesa de jantar estava lindamente posta com o que parecia ser a louça boa, velas tremulando, guardanapos de pano dobrados em formas elegantes. A comida cheirava incrivelmente bem, carne de panela e legumes assados e pão fresco. Todos estavam genuinamente de bom humor, rindo e conversando, passando pratos. Eles faziam perguntas a ele sobre o trabalho. Perguntas casuais de pais orgulhosos, sobre a nova promoção que ele tinha contado a eles, sobre o apartamento que supostamente estávamos nos preparando para alugar juntos, sobre sua trajetória de carreira emocionante. Conte-nos mais sobre as novas responsabilidades, disse o pai dele, inclinando-se para frente com um orgulho inconfundível brilhando nos olhos. Quero ouvir sobre essa posição de gestão. Que tipo de equipe você vai liderar? Meu ex se atrapalhou com respostas vagas. As palavras dele saíam em fragmentos, desconexas. É complicado, pai. Você sabe como são as estruturas corporativas. Muito baseadas em matriz, muitas partes interessadas, peças móveis. Palavras da moda vazias amontoadas, sem sentido disfarçado de sofisticação. Suor estava se formando visivelmente no lábio superior dele. Embora a casa não estivesse quente, ele continuava limpando as palmas das mãos na calça embaixo da mesa, onde achava que ninguém podia ver. Às 8h15 exatamente, a campainha tocou. Meu ex pulou na cadeira como se tivesse levado um choque. O colega de trabalho dele estava lá quando o pai dele atendeu, parecendo absolutamente miserável, como se quisesse que o chão se abrisse e o engolisse. Ele segurava uma pasta com as 2 mãos, nós dos dedos brancos. Desculpe interromper, disse ele com a voz tensa. Tenho alguns documentos que precisam de atenção imediata. Meu ex se levantou da cadeira tão rápido que ela raspou alto contra o chão. Vamos resolver isso lá fora, disse ele rápido demais, com urgência demais, já se movendo em direção à porta. Isso é coisa de trabalho, documentos de política chatos. Vocês não querem ficar ouvindo? O pai dele ergueu a mão, firme, autoritário. A voz de alguém acostumado a ser ouvido. Sente-se, filho. Somos todos adultos aqui. O que quer que seja pode ser discutido à mesa. Sem segredos nesta família. A ironia daquela declaração pairou pesada no ar. A mãe dele já estava abrindo um espaço, insistindo que o colega ficasse. Nem comemos a sobremesa ainda. Fiz bolo de chocolate do zero. Você não pode ir embora antes da sobremesa. Não aceito isso. O pobre homem sentou-se relutantemente quando o pai dele puxou uma cadeira e gesticulou para ela. Não era uma sugestão. Então você trabalha com o nosso filho? Perguntou o pai dele agradavelmente. Do jeito que pais fazem quando estão orgulhosos e querem ouvir coisas boas. Conte-nos sobre aquela grande apresentação que ele liderou mês passado. Aquela com todos os diretores regionais? Ele disse que foi excepcionalmente bem. Os olhos do colega correram desesperadamente pela mesa. Para mim, para meu ex, para as mãos dele, para o prato de comida intocado à sua frente. Qualquer lugar, menos para o rosto expectante e orgulhoso do pai. O silêncio se estendeu. 2 segundos. 5. 10. Podia-se ouvir o relógio de alguém tic-taqueando. Quando ele finalmente falou, sua voz era quieta e apologética. Na verdade, senhor, receio que aquela apresentação tenha sido liderada pelo nosso supervisor direto, o Sr. Patterson. Toda a equipe de suporte administrativo forneceu apoio, seu filho incluído, mas o Sr. Patterson foi quem apresentou para a liderança regional. Não estávamos na sala de reunião real. Compilamos dados e formatamos slides com antecedência. Poderia-se ouvir um alfinete cair. A atmosfera alegre do jantar evaporou instantaneamente, substituída por algo pesado e desconfortável. Não entendo, disse a mãe dele cuidadosamente. Querido, você disse que liderou aquela apresentação. Há uma confusão, disse meu ex rapidamente. Quero dizer, eu basicamente gerenciei tudo. A irmã dele interrompeu. Mas você me mostrou seu crachá de executivo na semana passada. O colega limpou a garganta. Senhora, todos nós temos crachás padrão. Eles dizem assistente administrativo na parte inferior. Talvez a foto tenha sido cortada? O irmão mais novo empurrou a cadeira para trás. O arranhão foi alto. Espere. Você me disse que era vice-presidente. Contei a todos os meus amigos. Entrei numa briga defendendo você quando alguém te chamou de mentiroso. A voz dele falhou.
Fui suspenso por 3 dias porque acreditei em você. O rosto do meu ex alternou entre pânico e raiva. Ele apontou para mim de repente. Isso é loucura. Ela é obcecada por mim. Tem me perseguido desde que terminei com ela. Ela está tentando arruinar minha vida porque segui em frente. Ela provavelmente até pagou ele para vir aqui e mentir. Você me deixou em um restaurante. Eu disse calmamente. Todas as cabeças se viraram. Depois de me convidar para jantar com seus colegas, criticar tudo o que pedi, me comparar com sua ex, você me deixou com uma conta de $287. Você disse a todos que meu trabalho não exigia diploma. Que seu amigo teve que te convencer a namorar comigo. Então você terminou comigo na frente de todos e saiu. A mão da mãe dele voou para a boca. Isso é verdade? Perguntou o pai dele. A voz dele era baixa, controlada. Você fez isso? Silêncio. Você sabe quanto custa o aluguel desta casa? O pai dele continuou. $2.300 por mês. Seu salário é 2.800. Você ia alugar um apartamento por 1.500 com que dinheiro? A mãe dele estava revirando a bolsa. Ela congelou, tirando um recibo amassado. O que é isso? A voz dela tremia. Este recibo de hotel de 2 horas de distância. A data em que você disse que estava naquela conferência nacional. Ele abriu a boca. Fechou. Nenhum som saiu. O irmão dele falou. Aquela foto que você me mostrou. A de você em uma reunião com o diretor executivo. De onde veio aquilo? O colega disse calmamente. Aquela foto está no site da empresa. Qualquer um pode baixar. A avó, que estivera em silêncio, levantou-se lentamente. Usou a bengala para apoio. Não criei ninguém nesta família para mentir assim. Disse ela, a voz cortante. Então ela saiu. Ouvimos a porta do quarto dela fechar. A decepção do pai era pior do que qualquer raiva. Nós te ensinamos melhor que isso. Desde que você era pequeno. Foi aí que meu ex perdeu o controle. Começou a gritar sobre conspiração, sobre eu tentar destruí-lo. Ele bateu o punho na mesa. Os pratos pularam. A mãe dele engasgou. Então ele empurrou a cadeira para trás. Ela tombou. Bateu na parede. Estilhaçou uma foto emoldurada. Ele saiu furioso. A porta da frente bateu tão forte que as janelas tremeram. Silêncio pesado. A mãe dele começou a chorar baixinho, cobrindo o rosto com o guardanapo. Levantei-me para sair, mas ela agarrou minha mão. Por favor, não vá. Nada disso é culpa sua. Na cozinha, enquanto limpávamos, ela confessou entre lágrimas que sabia que algo estava errado, mas estava com medo demais de olhar de perto. A irmã dele admitiu que o confrontara meses atrás sobre os exageros, mas ele a acusara de estar com ciúmes. O pai dele me agradeceu formalmente. Deveríamos ter visto isso. Deveríamos ter abordado isso. Senti uma empatia inesperada. Ele precisava de ajuda. Ajuda profissional. Mas entender o contexto não desculpava 2 anos de abuso sistemático. Não estou tentando destruí-lo, eu disse. Mas não posso fingir que os últimos 2 anos não aconteceram. Ele precisa de ajuda. Mas eu não posso fazer parte desse processo. A mãe dele assentiu. Você merece muito mais. Antes de eu sair, o pai dele me puxou de lado. E sobre nosso neto, meu caçula? Ele se meteu em problemas na escola por causa dessas mentiras. Eu sei, eu disse. Sinto muito que ele tenha passado por isso. Ele vai ficar bem. Vamos conversar com ele. Garantir que ele entenda. Ele fez uma pausa. E a mãe? Ela está devastada. Mas ela é forte. Ela vai se recuperar, espero. Nas semanas que se seguiram, alguns amigos em comum o defenderam. Outros entraram em contato em particular. Uma mensagem em grupo dos amigos de colégio dele. Sempre soubemos que ele exagerava. Ele nos disse que era diretor regional no ano passado. Deveríamos ter te avisado. Certa noite, incapaz de dormir, procurei a ex-médica perfeita que ele mencionava constantemente. Encontrei o perfil dela. Ela era bem-sucedida. Parecia feliz. Rolei para trás por anos de fotos. Encontrei uma foto deles juntos. Ele tinha comentado. Melhor namorada do mundo. A resposta dela 2 anos depois. Por favor, pare de me marcar em fotos antigas. Namoramos por 2 meses há 5 anos. Foi casual. Você sabe disso. 2 meses. Ele tinha descrito como um relacionamento sério de longo prazo. Fechei meu laptop e encarei a parede. A mãe dele enviou uma carta escrita à mão. Uma carta real no correio, pedindo desculpas pelo comportamento do filho e por ter falhado como mãe em ver os problemas dele. A irmã dele manteve contato. No início, apenas mensagens educadas para saber como eu estava. Como você está aguentando? Sinto muito pelo meu irmão. Coisas padrão. Mas 3 semanas após o jantar, ela perguntou se eu queria encontrar para um café. Sentamos em uma mesa de canto em um lugar a meio caminho entre nossos apartamentos. Ela parecia cansada, de alguma forma mais velha do que no jantar. Preciso te contar uma coisa, disse ela mexendo o café sem beber. Confrontei ele cerca de 1 ano atrás. Sobre as mentiras, os exageros. Eu podia ver que ele estava piorando. O que aconteceu? Ele me disse que eu estava com ciúmes. Que eu não conseguia lidar com o sucesso dele. Que eu sempre fui a irmã sem sucesso. E agora estava tentando derrubá-lo. Ela riu amargamente. E eu acreditei nele. Ou me deixei acreditar nele. Porque era mais fácil do que admitir que meu irmão poderia ter problemas sérios. Não é culpa sua. Não é mesmo? Eu vi os sinais. Eu sabia que algo estava errado. Mas não queria drama familiar, sabe? Não queria ser aquela que causava problemas nos feriados, fazia a mãe chorar, deixava o pai decepcionado. Então eu apenas deixei para lá. E então ele fez isso com você. Ele fez isso comigo. Não você. Ele fez as escolhas dele. Ela finalmente tomou um gole de café. Ele está morando com nosso primo agora. Perdeu o emprego cerca de 2 semanas atrás. Muitas faltas, aparentemente. Ele está dizendo a todos que foram cortes no orçamento, que eles estão usando isso apenas como desculpa porque estavam intimidados por ele. Claro que ele está. Mãe e pai tentaram fazer com que ele fosse para a terapia. Ofereceram pagar tudo. Ele recusou. Disse que terapeutas são para pessoas fracas que não conseguem lidar com seus próprios problemas. Ela encontrou meus olhos. Como você está? De verdade? Honestamente? Alguns dias estou bem. Vou para a terapia 2 vezes por semana agora. Estou aprendendo a reconhecer todos os sinais de alerta que perdi. Outros dias acordo e não consigo acreditar que desperdicei 2 anos da minha vida. Que tipo de sinais de alerta? O jeito que ele me criticava, mas enquadrava isso como preocupação. O jeito que ele me isolava de outras pessoas, mas chamava isso de querer tempo de qualidade juntos. Como ele me fazia sentir que eu tinha sorte por ele me tolerar, em vez de ele se sentir sortudo por estar comigo. Ela assentiu lentamente. E eu pude ver algo clicando atrás dos olhos dela. Isso soa familiar. Em outros relacionamentos que tive. É um padrão. Uma vez que você vê, não consegue deixar de ver.
Conversamos por mais 2 horas. Sobre as experiências dela, os relacionamentos dela, as maneiras como ela estava aprendendo sobre limites e amor próprio. Quando saímos, parecia que tínhamos passado de conhecidas educadas para algo real. Podemos fazer isso de novo? Perguntou ela. Quero dizer, se você estiver confortável com isso. Entendo se estar perto de mim for muito estranho. Eu gostaria disso, eu disse. E eu falava sério. Nos encontramos a cada poucas semanas depois disso. Construímos uma amizade real baseada em respeito mútuo e compreensão compartilhada do que significava amar alguém, enquanto reconhecia que eles tinham problemas que você não podia consertar. Comecei a ir para a terapia 2 vezes por semana depois que tudo aconteceu. Minha terapeuta, a doutora Sarah, foi paciente enquanto eu lentamente desempacotava 2 anos de manipulação sistemática. Você pode me contar sobre uma interação típica com ele? Ela perguntou durante uma sessão. Algo que parecia normal na época, mas te incomoda agora quando você olha para trás. Houve uma vez, talvez 8 meses de relacionamento. Eu tinha feito o jantar, um prato de massa muito bom no qual passei horas. E quando ele provou, ele apenas olhou e disse: está bom. Não tão bom quanto a minha ex costumava fazer, mas tudo bem. Como isso te fez sentir? Eu pedi desculpas. Você acredita nisso? Eu realmente pedi desculpas por não fazer tão bem quanto a ex dele. E então pedi a receita dela para que eu pudesse aprender a fazer melhor. O que você pensa sobre isso agora? Agora estou furiosa. Com ele por dizer isso, mas mais comigo mesma por aceitar, por pensar que isso era normal, por tornar o desdém dele minha responsabilidade de consertar. Essa é uma resposta muito comum ao abuso emocional, disse a doutora Sarah gentilmente. A vítima internaliza a crítica. Volta-se para dentro, acredita que é o problema que precisa ser consertado. Ele fazia isso com frequência? Constantemente. Ele dizia coisas cruéis e depois seguia com: só estou te dizendo isso porque me importo com você. Ou, só quero que você seja sua melhor versão. E eu acreditava nele. Eu genuinamente achava que ele estava me ajudando a melhorar. É assim que a manipulação funciona. Não é abuso óbvio. Você não vê chegando porque cada instância individual parece pequena, justificada, razoável. É apenas quando você dá um passo para trás e vê o quadro completo que percebe o que estava acontecendo. Morte por 1000 cortes. Eu disse baixinho. Exatamente. E o fato de que você pode ver isso agora, que pode reconhecer o padrão. Isso é crescimento. Isso é cura. Não acontece da noite para o dia, mas você está fazendo o trabalho. Aquelas sessões eram difíceis. Alguns dias eu saía me sentindo pior do que quando cheguei. Todas as feridas reabertas e em carne viva. Mas lentamente, semana após semana, comecei a entender o quão completamente ele havia desmantelado meu senso de autoestima. E mais importante, comecei a reconstruí-lo. 3 semanas após o jantar, ele começou a mandar mensagens. No começo, bloqueei o número principal dele imediatamente. Mas então, novas mensagens começaram a chegar de números que eu não reconhecia. Primeiro, elas eram raivosas. Você destruiu minha vida inteira. Espero que esteja satisfeita. Todo mundo acha que sou um mentiroso agora por sua causa. Minha própria família não fala comigo. Então, elas mudaram. Tornaram-se manipuladoras. Eu só agi daquele jeito porque você nunca apreciou o que eu fazia por você. Eu estava tentando ser o homem que você queria que eu fosse. Você me pressionou a mentir sobre meu trabalho. Essa última quase me fez rir. Quase. Então vieram as mensagens nostálgicas. Lembra quando costumávamos assistir filmes juntos? Você adormecia no meu ombro e eu apenas te segurava. Sinto falta do jeito que você me mandava mensagem de bom dia todo santo dia. Lembra daquele fim de semana que fomos à praia? Aquilo foi perfeito. Ele estava reescrevendo a história em tempo real, apagando cada crítica, cada humilhação, cada mentira, criando uma versão fantasiosa do nosso relacionamento que nunca existiu. Não respondi a nenhuma delas, mas salvei tudo. Capturas de tela, mensagens arquivadas, documentação caso o comportamento dele aumentasse. Uma noite particularmente difícil, cerca de 1 mês depois de tudo, cometi o erro de abrir a pasta de mensagens bloqueadas. Eu estava indo tão bem, indo à terapia, focando em reconstruir minha vida. Mas algo naquele dia tinha me acionado. Alguma pequena coisa que nem consigo lembrar agora. E eu queria ver. Precisava ver. 47 mensagens. 47 tentativas de me alcançar, me manipular, me puxar de volta. Rolei por elas, minhas mãos tremendo, até chegar à mais recente. Ninguém mais vai te amar do jeito que eu amei. Você sabe disso, certo? Você vai passar o resto da sua vida comparando todo mundo a mim, e todos eles vão deixar a desejar. Porque o que tínhamos era especial. Era real. E você jogou fora. Encarei aquela mensagem por um longo tempo. Tempo demais. Porque alguma parte patética e danificada de mim, a parte que ele passou 2 anos cuidadosamente moldando, queria desesperadamente acreditar nisso. Queria acreditar que o que tínhamos era amor real. Que ele genuinamente se importava. Que ele realmente mudaria se eu apenas desse a ele mais uma chance. Que eu estava jogando fora algo valioso em vez de escapar de algo tóxico. Meus polegares se moveram quase sem pensamento consciente. Começaram a digitar. Sinto falta de você às vezes também. Sinto falta de sentir que alguém se importava comigo. Encarei aquelas palavras na tela. Um toque. Era tudo o que seria necessário. Um toque, e eu estaria de volta nisso. De volta ao ciclo. De volta ao pesadelo disfarçado de relacionamento. De volta a me tornar menor e mais quieta e mais apologética apenas para ganhar decência humana básica de alguém que nunca acharia que eu era boa o suficiente. 5 minutos se passaram. Talvez mais. Meu dedo pairou sobre enviar. Então pensei no restaurante. Sobre sentar lá sozinha com uma conta que eu não podia pagar. Sobre ele chamar meu trabalho de sem sentido. Sobre 2 anos me sentindo inadequada. Deletei a mensagem. Caractere por caractere, apaguei até que nada restasse. Então bloqueei aquele número também. Adicionei-o à lista cada vez maior. E então liguei para minha amiga. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o telefone. Quase respondi a ele, disse quando ela atendeu. Minha voz falhou. Estive tão perto, mas você não respondeu. A voz dela era firme, ancoradora. Você quase respondeu, mas não respondeu. Isso é o que importa. Ele disse que ninguém mais me amaria como ele amou. E parte de mim quer acreditar que isso é verdade. Escute-me, disse ela. De quem você sente falta? De verdade? Do cara que disse que seu trabalho não exigia nenhuma habilidade real? Que sua família era simples demais? Que você seria mais bonita se perdesse 10 quilos? Você não sente falta dele. Você não pode sentir falta dele porque a pessoa que você acha que sente falta nunca existiu de verdade. Ele era um personagem que ele interpretava. Você sente falta da versão dele que você inventou na sua cabeça. Aquele que você queria que ele fosse. Eu estava chorando agora. Abertamente. Sem me preocupar em enxugar as lágrimas.
Eu sei que você está certa. Sei disso intelectualmente. Mas emocionalmente, você vai ter momentos como este, onde você duvida de si mesma, onde você se pergunta se fez a escolha certa. Isso é normal. Isso faz parte da cura do abuso. Mas você tem que passar por isso. Você tem que lembrar por que foi embora. Conversamos por mais 1 hora. Quando desliguei, eu estava exausta emocionalmente e fisicamente, mas também mais calma, mais clara. Eu não tinha enviado aquela mensagem. E eu sabia que lentamente, dolorosamente, dia após dia, a vontade de responder estava ficando mais fraca, o domínio que ele tinha sobre mim afrouxando. Ele criou mais 3 perfis falsos nas redes sociais nas semanas seguintes. Eram todos pateticamente óbvios. Mesmos padrões de escrita. Mesmas frases. Mesmas táticas manipuladoras. Bloqueei cada um sem responder. Eventualmente, depois de cerca de 2 meses, as tentativas dele pararam completamente. Ou ele tinha desistido ou encontrado alguém novo para focar. Eu não sabia e não me importava. Eu estava apenas grata pelo silêncio. Comecei a reconstruir. Não apenas sobrevivendo, mas realmente construindo algo novo. Doei todos os móveis que tínhamos comprado juntos. O sofá onde ele criticava meu gosto. A mesa de centro que ele insistira. A estante com os livros intelectuais dele que ele me pressionava a ler. Quando o caminhão de doação foi embora, fiquei na minha sala de estar quase vazia. E me senti fisicamente mais leve. O espaço era meu novamente. Passei uma tarde de sábado pintando a parede do meu quarto daquela cor coral brilhante que eu sempre amei secretamente. Aquela que ele sempre descartava como muito chamativa e querendo chamar atenção. Cada pincelada parecia um ato de retomando o território. Quando terminei e dei um passo para trás, as lágrimas começaram a fluir. Lágrimas boas dessa vez. Lágrimas de cura. Era minha parede. Minha escolha. Minha cor. E era linda. Voltei para minha aula de dança contemporânea. Entrei naquele estúdio familiar pela primeira vez em quase 2 anos. Meu corpo parecia rígido e desajeitado no começo. Posicionei-me no canto de trás, com medo de ocupar espaço. A instrutora me notou imediatamente. O rosto dela se iluminou. Bem-vinda de volta. Estou tão feliz que você decidiu retornar. Sempre achei que você tinha uma graça natural tão bonita quando dançava. Senti falta de te ver aqui. Graça natural. Bonita. O exato oposto de tudo o que ele me dissera. Ele tinha dito que eu não tinha ritmo, que era vergonhoso me ver dançar, que eu deveria me ater a coisas em que eu era realmente boa. Na minha terceira aula de volta, algo mudou. Eu estava começando a lembrar por que eu amava isso. Aquela sensação de me mover com a música sem pensar demais. De expressar emoções sem palavras. De estar no meu corpo sem julgamento constante. Apenas movimento e respiração e alegria inesperada. 4 meses após o jantar de aniversário, eu estava em uma cafeteria com minha amiga em uma tarde de sábado. Estávamos rindo de alguma coisa, nem consigo lembrar o que agora. Apenas aproveitando um dia normal. O sol entrava pelas janelas. Eu me sentia genuinamente contente pela primeira vez em anos. Foi quando o vi. 3 pessoas atrás na fila. Moletom velho desbotado com uma mancha na manga. Barba por fazer. Jeans que pareciam ter sido usados para dormir. Ele não parecia nada com a pessoa arrogante que eu conhecera. A transformação era gritante. Ele sempre fora tão meticuloso com a aparência, em projetar sucesso. Agora ele apenas parecia perdido. Fizemos contato visual. 4 segundos que pareceram uma eternidade. Vi o reconhecimento passar pelo rosto dele. Depois, algo que poderia ter sido vergonha. Depois, cálculo enquanto ele tentava descobrir o que fazer. Ele abriu a boca como se fosse falar. Então os olhos dele se desviaram e ele viu minha amiga ao meu lado. Viu que eu não estava sozinha. Ele olhou para baixo. Virou-se. Saiu da cafeteria sem pedir. A porta tocou ao fechar. Era ele? Minha amiga perguntou baixinho, com cuidado, observando meu rosto atentamente em busca de sinais de colapso, ou pânico, ou angústia. Sim, eu disse. E fiquei genuinamente surpresa com o quão firme minha voz soou. O quão calma eu realmente me sentia por dentro. Mas honestamente não importa mais. Ele é apenas nada para mim agora. Mas minhas mãos tremiam levemente, um tremor fino que eu não conseguia controlar totalmente. E sentia essa mistura estranha e complicada de emoções girando juntas no meu peito. Alguma pena, vendo-o parecer tão obviamente perdido e diminuído e sem direção. Mas esmagadoramente, predominantemente, eu apenas sentia alívio. Um alívio profundo, quase físico, de que eu não estava presa naquela dinâmica tóxica mais. Que eu não estava gastando minha energia tentando desesperadamente estar à altura de padrões impossíveis. Que eu não estava me contorcendo em formas cada vez menores, tentando me encaixar na ideia distorcida de outra pessoa sobre o aceitável. Você está bem? Minha amiga perguntou gentilmente, tocando meu braço, me ancorando no momento presente. Podemos ir embora agora mesmo se você quiser. Podemos ir literalmente para qualquer outro lugar. É só dizer a palavra. Honestamente pensei que sentiria raiva. Admiti lentamente, tentando nomear e entender todos os sentimentos com precisão. Ou talvez triunfante, sabe? Como vindicada ou satisfeita por ele parecer tão acabado. Tão claramente lutando. Mas não sinto nada em relação a ele especificamente. Apenas nada. Como se ele fosse um estranho que reconheço vagamente, mas com quem não tenho nenhuma conexão emocional. E isso é realmente liberdade. Liberdade real. Genuína. Não estar ligada a ele emocionalmente de forma alguma, nem mesmo através da raiva ou vingança ou satisfação. Apenas um completo e total nada. Ficamos sentadas lá por mais um tempo, terminando nosso café, deixando o momento passar naturalmente. Conversamos sobre coisas normais, cotidianas. Minha amiga me contou sobre um cara que ela tinha começado a ver recentemente. Alguém que ela conhecerá através do trabalho. Contei a ela sobre minha promoção, sobre gerenciar as 2 localizações da loja agora. Sobre como Patrícia, minha gerente, tinha sido incrivelmente solidária durante absolutamente tudo. Ela tem sido incrível, eu disse. Nunca me fez sentir como se minha situação pessoal estivesse afetando meu profissionalismo. Apenas me deu espaço quando precisei e apoio quando pedi. Isso é porque você é genuinamente boa no que faz. Disse minha amiga com firmeza. Apesar de tudo o que ele passou 2 anos tentando fazer você acreditar sobre si mesma, você é talentosa e capaz e competente. E outras pessoas podem ver isso claramente, mesmo que ele nunca pudesse. 3 semanas depois, enquanto limpava meu armário em um domingo tranquilo, encontrei um caderno velho enfiado atrás de algumas caixas. Meu de quando ele costumava dormir lá ocasionalmente antes de tudo desmoronar. Abri com cuidado, vi minha própria caligrafia.
Listas que escrevi durante nosso relacionamento. Coisas para melhorar em mim mesma. Perder 10 quilos. Ser menos sensível sobre críticas. Entender de vinhos caros para não envergonhá-lo. Ler livros mais impressionantes que intelectuais discutem. Aprender a não ser irritante quando ele está ocupado com trabalho importante. Ser mais como a ex bem-sucedida dele, que tinha tudo sob controle. 2 páginas inteiras de supostos defeitos. Coisas que eu precisava consertar para merecer amor. Para merecer ele. Cada item era uma pequena ferida. Um lugar onde ele cuidadosamente plantou sementes de inadequação. Perder peso. Ser mais inteligente. Ser mais quieta. Ser diferente. Ser melhor. Ser qualquer pessoa que não fosse quem eu realmente era. Mas na última página, algo totalmente diferente. Escrito recentemente com uma letra mais firme e escura. Depois do jantar. Depois da verdade. Depois de tudo. Coisas que eu realmente sou. Uma gerente competente que genuinamente se importa com cada membro da minha equipe e trabalha duro para apoiar o crescimento deles. Uma filha dedicada que liga para os pais toda semana sem falhar. Uma amiga leal que aparece imediatamente quando alguém precisa de ajuda, sem fazer perguntas. Alguém com integridade fundamental que pagou uma gorjeta adequada, mesmo sendo publicamente humilhada naquele restaurante. Alguém que teve uma coragem extraordinária para aparecer naquele jantar familiar impossível quando cada instinto gritava para fugir. Alguém que incondicionalmente merece respeito e decência humana básica em qualquer relacionamento. Li ambas as listas várias vezes. Deixei o contraste penetrar. A pessoa que eu tentara desesperadamente me tornar para ele versus a pessoa que eu realmente era. A crítica versus a verdade. As mentiras versus a realidade. Rasguei cuidadosamente ambas as páginas. A velha lista de defeitos inventados foi direto para o lixo sem cerimônia ou hesitação. A nova lista de qualidades reais foi para a minha geladeira, mantida no lugar com aquele ímã amarelo brilhante. Eu tinha começado a ver alguém novo casualmente. Daniel, um professor de história do ensino médio que conheci através de um amigo em comum. Ele dizia coisas simples como: "Você está linda esta noite." E: "Adoro como você fica apaixonada quando fala sobre trabalho." E: "Sua família parece maravilhosa. Adoraria conhecê-los algum dia." Apenas bondade direta, sem ressalvas anexadas, sem críticas escondidas por baixo esperando para atacar. Sem: "Mas você já considerou," ou "Você seria ainda melhor se." E lentamente, dolorosamente devagar, eu estava aprendendo a acreditar em elogios simples novamente. A aceitar a bondade pelo valor nominal. A confiar que alguém poderia genuinamente gostar de mim exatamente como eu era, sem precisar que eu me transformasse na fantasia de perfeição deles. Olhando para trás agora com olhos claros e perspectiva honesta, entendo que aparecer naquele jantar não foi sobre vingança ou vindicação ou fazê-lo sofrer do jeito que ele me machucou. Embora eu não vá fingir que esses sentimentos não estavam lá, porque estavam. Foi sobre algo muito mais importante. Foi sobre salvar a mim mesma de anos. Possivelmente décadas. De abuso psicológico sistemático adicional, que só teria escalado e se intensificado com o tempo. Sobre quebrar um ciclo destrutivo antes que me consumisse completamente. Sobre proteger a família dele de continuar investindo emocionalmente e financeiramente em mentiras elaboradas. Sobre impedi-lo de fazer essa mesma coisa com a próxima mulher. E a próxima, e a próxima. Mas o mais importante, foi sobre provar algo crucial para mim mesma. Que eu tinha uma coragem que não sabia que possuía. Que eu podia fazer coisas impossivelmente difíceis mesmo quando absolutamente aterrorizada. Que eu merecia tratamento melhor e estava disposta a exigi-lo. Que eu podia me defender mesmo quando cada instinto gritava para ficar pequena e quieta e invisível. Muitas vezes penso naquela mulher absolutamente aterrorizada sentada em seu carro a 3 casas de distância naquela noite de sábado. Tremendo tão violentamente que mal conseguia segurar as chaves. Hiperventilando, questionando cada decisão, tão perto de apenas dirigir para longe, e fingir que nada daquilo tinha acontecido. Eu agradeço a ela. Agradeço a ela por ter a coragem extraordinária de desligar aquele motor. De caminhar por aquela calçada com pernas trêmulas. De tocar aquela campainha mesmo que tudo dentro dela gritasse perigo. Corra, esconda-se, escape. De sentar durante aquele jantar com dignidade e compostura, quando tudo o que ela queria era desaparecer no chão. Porque aquela decisão impossível, aquele único momento de coragem aterrorizada, mudou absolutamente tudo. Redirecionou toda a trajetória da minha vida. Tirou-me de um caminho que levava firmemente a anos de diminuição contínua e apagamento gradual do eu. Colocou-me em um caminho completamente novo em direção a um futuro onde eu pudesse finalmente, realmente ser eu mesma sem desculpas constantes, ou justificativas intermináveis, ou modificação perpétua. Um futuro onde eu era suficiente. Exatamente como eu era. Sem mudar uma única coisa.